Com a palavra, o nosso colega vereador experiente, né? Eloy Frisso. Museu, gostei. Professor de História, sem problema nenhum. Vereador Rafael, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer aqui um reconhecimento público, né? Está sentado aí no plenário o então secretário de Planejamento, Paulo Damer, que foi quem me avisou. Frisso, está o pessoal da Procuradoria-Geral do Estado numa reunião com o Sartori, ele participou da reunião, e eles vieram aqui oferecer para o município parte da área da Maesa. Uma parte, vereador. Parte da área da Maesa. A ideia era pegar da vereador Mário Pesce para a direita, fazer um conglomerado de prédios, né? E a Procuradoria do Estado topava entregar a parte construída em troca da construção de um prédio em Porto Alegre para a Procuradoria do Estado. Uma trampa, né? Com todo respeito, né? E fui avisado disso, né? Fui avisado disso. E trabalhava à época como professor no Arquivo Histórico Municipal. Então, avisado pelo Paulo, junto com a professora Sônia Frias, elaboramos os 2 pedidos de tombamento. Um feito pela Casa, cujo presidente era o vereador Márcio Danley Luz, nosso amigo falecido, e outro pela UAB. Fui eu que redigi os 2 pedidos de tombamento. E a partir daí que começou toda essa luta, né? Lamentavelmente, no governo Guerra, toda essa luta desandou para um resultado zero, né? Só ficou uma briga, né? Com a cassação do governo Guerra, quando assumiu o Cassina junto comigo, a primeira coisa que nós fizemos foi determinar a ocupação da Maesa. E lá começamos a instalar a Secretaria do Meio Ambiente. E, vereador Edson, lamentavelmente, a secretária Flávia Vergani, à época, também já tinha começado todo um projeto de transferência da Secretaria de Educação para a parte da 13 de maio, que está lá, é só ocupar. É só chegar lá, botar as mesas e começar a trabalhar, né? E, lamentavelmente, o processo se perdeu quando, no governo anterior, do prefeito Adiló, veio a maldita proposta de técnicos de Porto Alegre, que caíram aqui de paraquedas, né, de privatização da Maesa, né? E essa foi a nossa luta. E, felizmente, o prefeito Adiló voltou atrás da ideia da privatização total da Maesa, né? Eu acho que foi uma grande conquista a doação de parte do governador Tarso, na época, com a aprovação na Assembleia. O Sartori já era presidente da Assembleia naquela época. Então, foi uma grande conquista para Caxias, sem dúvida nenhuma, esse espaço. E a minha preocupação agora é que as coisas andem. Por isso, vereador, parabéns por sua iniciativa de retomar essa frente tão importante, né? E que, de fato, a gente consiga ocupar a Maesa antes que ela caia toda, né? Que ela caia toda. E lembrar aqui o fantástico trabalho feito pela Rúbia, né? A Rúbia, no nosso ano de gestão à frente da prefeitura, fez um trabalho que depois só foi copiado, né? Com todo respeito aos que vieram depois, né? Só foi copiado, né? Então, o trabalho que está lá com as propostas de ocupação desse espaço fantástico que tem que prosseguir. Então, eu acho que essa frente vai exercer um papel fundamental do ponto de vista de agilizar esse processo, que a gente não perca todo esse patrimônio. Eu não recordo quem pediu. Andressa. Vereador, obrigada pela parte. Só queria parabenizar e reconhecer o trabalho do seu trabalho, né, na frente dessa pauta, o trabalho do vereador Rafael Bueno, de ter proposto a reinstalação dessa frente, dizer que é um patrimônio da nossa cidade de fato, e concordo com absolutamente tudo que vocês trouxeram sobre o assunto. Nós preservarmos a Maesa como um prédio público para a população caxiense tem que ser a nossa luta, sim, né, que foi o que foi garantido até aqui, e contem com a bancada do PCdoB para esse trabalho, né? Nós temos discutido ali Museu dos Trabalhadores e Trabalhadoras, a questão do mercado público, que é um ganho para a cidade, e outros elementos importantes. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e contem com a gente. Quero só fechar dizendo que entendi a preocupação da UAB e do MOB, Caxias, né? Do ponto de vista de solicitar mais 60 dias ou 90 dias, não recordo,
para a questão do edital, porque, de fato, tinha possibilidades reais de o edital ser deserto, né? Mas eu, contrariamente a essa proposta, sempre defendi que a prefeitura assumisse. Que a prefeitura assumisse aquele espaço, transferisse para lá várias secretarias. Nós estamos lá com a Secretaria de Educação pagando aluguel, Secretaria não sei do que pagando aluguel. É 100 mil reais, 200 mil reais de aluguel por mês, e é só transferir para lá. Vai dar algum gasto do ponto de vista da ocupação? Sem dúvida, mas é uma solução eterna, né? E eu defendi, inclusive, que a Secretaria de Educação tinha que se transferir para lá, vereador Cristiano, porque ela viabiliza o mercado público. A transferência de servidores para lá é um jogo de ganha-ganha. Na medida que tu tem várias secretarias lá, o mercado público passa a ser viável também, né? Tu tem um jogo de ganha-ganha. Então, vamos em frente, vereador. Parabéns. Você é favorável. Obrigado, vereador